A reforma política democrática, principal bandeira da atual gestão da OAB Nacional, foi o tema do painel que fechou as atividades da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. O painel foi presidido pelo secretário-geral da OAB Nacional, Cláudio Pereira de Souza Neto. A série de debates da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB foi encerrada com a discussão de um tema importante para a ordem, a reforma política democrática. Logo no início do painel, o secretário-geral da OAB Nacional explicou o projeto de lei de iniciativa popular que a OAB, juntamente com mais de 100 entidades e movimentos sociais representativos do país, defendem. A nossa compreensão é de que não seria realista acreditar que o impulso para reformar as instituições nacionais fosse dado pelos atuais integrantes do Congresso Nacional, que foram eleitos em conformidade com as regras hoje em vigor. Para mudar a política brasileira, seria absolutamente fundamental que a cidadania se mobilizasse, que fosse às ruas e que exigisse a realização das mudanças. A proposta deve ter a assinatura de mais de 1,5 milhão de pessoas para ser acolhida no Congresso Nacional. O secretário lembrou do esforço que a coalizão pela reforma política tem feito para chegar a esse número. Sem a mobilização efetiva dos cidadãos brasileiros, sem que os homens de bem se reúnam em praça pública e exijam a reforma política, ela certamente não irá acontecer. O professor da Universidade Federal do Pará usou como ponto de partida de sua palestra a igualdade política. Quando nós defendemos a igualdade política, é porque nós pressupomos que a igualdade política é uma condição necessária para que nós possamos alcançar igualdade social e igualdade econômica. Ele destacou que no regime democrático não basta somente eleições e partidos, mas é preciso participação igualitária da sociedade. Apontou ainda a desigualdade econômica e de gênero como os principais problemas a serem combatidos. Acreditamos que uma democracia mais igualitária será o caminho para nós alcançarmos mais igualdade no plano social e econômico. Isso significa, portanto, acreditar que o processo político está aberto, que a história do Brasil está sendo feita por todos nós e que, se nós soubermos para onde caminhar, nós iremos, com certeza, nos aproximar cada vez mais de uma realização mais plena dos direitos humanos. A influência do poder econômico também foi criticada pelo secretário da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política da OAB. Segundo ele, o atual sistema político transforma minoria em maioria. Porque o poder econômico influencia e termina compondo um sistema de representação distante da sociedade, daí a crise. A crise é porque o sistema não atende às aspirações da sociedade. Porque uma boa parcela, é claro que não todos, mas uma boa parcela é financiada pelo poder econômico. Aldo Arantes criticou ainda a atual forma de coligações e alianças partidárias. No nosso sistema político, os partidos não têm identidade, não têm fisionomia própria. Na sociedade brasileira, não, os partidos são quase todos iguais. Isso é um grave problema para a democracia, porque isso leva a que o processo eleitoral seja despolitizado. A pessoa vota sem saber exatamente em quem está votando. Acesso à justiça, violência, crimes de ódio e sistema carcerário foi o tema do Fórum 10 da 6ª edição da Conferência Internacional dos Direitos Humanos da OAB. O debate contou com as presenças do presidente da OAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho, do secretário-geral, Cláudio Pereira de Souza Neto, e o diretor-tesoureiro, Antônio Oneildo Ferreira. O fórum trouxe aos participantes uma visão próxima e a relação da violência, dos crimes de ódio e do caos no sistema carcerário brasileiro. Além disso, medidas e políticas públicas foram apontadas para a proteção dos direitos humanos. O presidente nacional da Ordem afirmou durante o painel que a proteção dos direitos humanos teve grande avanço com o convênio assinado pela entidade e pelo Conselho Nacional de Justiça para o fomento de audiências de custódia.
Todos nós, defensores de direitos humanos, vamos fazer da audiência de custódia uma ideia a ser efetivada mesmo no nosso país. Representar o CNJ contra os juízes que não estejam aplicando esta medida que é do próprio CNJ. Ele defendeu também a exclusividade das defensorias públicas no atendimento aos pobres. A defensoria existe e ela tem que atuar em favor dos pobres do nosso país. E essa pregação da OAB, a pregação da defensoria para os pobres. E é isso que nós temos que cada vez mais asseverar. A ideia também é apoiada pela Comissão Nacional de Acesso à Justiça do Conselho Federal da OAB. Valéria Lawande, presidente do grupo, acredita que o trabalho dos defensores é fundamental. Outro ponto defendido pela comissão para a manutenção do acesso à justiça é a redução das custas judiciais. Esse problema, na verdade, afeta como um todo a comunidade jurídica e a porta de entrada ao judiciário é protocolar uma petição de modo que você tenha condições proporcionais de pagar custas para que isso não faça com que você não consiga acessar o poder judiciário. Isso fere a Constituição, fere o princípio da igualdade. O jurista Dalmo Dallari falou sobre o acesso à justiça e pediu a ação conjunta entre Judiciário, Ministério Público e advogados na eliminação da violência e para a efetivação dos direitos fundamentais. A relatora especial para a independência de juízes e advogados na ONU também falou sobre o tema. Ao comentar sobre os ataques sofridos por advogados, ela ressaltou a importância desses profissionais na defesa da igualdade e no acesso à justiça. Os advogados são atores essenciais da administração da justiça. Os advogados concretizam o direito de defesa e, precisamente por defenderem seus clientes, tornam concreto o direito das pessoas ao devido processo e a um julgamento justo. De consequência, os advogados são uma peça-chave à promoção e proteção de direitos humanos. Portanto, sempre que os advogados são expostos a abusos e persecuções em razão de suas funções profissionais, a justiça é colocada em risco. O risco à vida dos advogados foi denunciado pelos presidentes das seccionais do Pará e do Maranhão. Só no estado paraense, 10 profissionais já foram mortos. Jarbas Vasconcelos ressaltou que os casos estão sendo denunciados a instituições nacionais e internacionais. Nós estamos representando exatamente contra o Estado brasileiro por grave omissão na apuração, na investigação e na punição daqueles que mandam matar os advogados, contratando pistoleiros de aluguéis, como é o caso que acontece na Amazônia, especialmente no Pará e também no Maranhão, como foi denunciado aqui pelo presidente Mário Macieira. É preciso que a sociedade civil se faça representar na ONU, não só como tem já hoje a OAB, com status de entidade consultiva, com direito à voz. É preciso que tenha direito a voto. Foi isso que nós defendemos, que as entidades da sociedade civil tenham assento na ONU. A situação dos detentos nos presídios do país foi relatada pela presidente da Comissão de Sistema Penal da Seccional do Pará. Segundo Ivanilda Pontes, a realidade é caótica. É o retrato geral do abandono. É o retrato geral da despreocupação das autoridades constituídas do Executivo que não estão preocupados com o lixo humano chamado depósito de sistema carcerário. Os casos de ódio na internet foram comentados pela presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Distrito Federal. Segundo ela, as questões de crimes cibernéticos hoje são muitas vezes as maiores violações de direitos humanos. É onde tem uma condenação sumária, onde com um enter, simplesmente um enter, pessoas covardes matam outras e achando que existe ali um esconderijo. É um local hoje onde realmente é necessário a atuação, ao trabalho, aos estudos, acolhe crianças até os mais idosos, mas é um ambiente que está muito poluído. E daqui a pouco você vai ver como foi o encerramento da 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos da OAB. Daqui a pouco a gente volta.